Olá, boa tarde a todos, a todas. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui retomando os nossos seminários e hoje a gente tem o prazer de ter um colega nosso já de longa data, o Gabriel Gonçalves. Ele é graduado em Engenharia Química e fez mestrado também na UFSCar, e ele concluiu o doutoramento em Química no Instituto de Química da USP em São Paulo. Então, Gabriel, se quiser compartilhar sua tela, fique à vontade. Isso, apareceu, né? Sim, perfeito. Fique à vontade. Maravilha. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer a possibilidade de apresentar aqui nos seminários do grupo de pesquisa. Para mim é um prazer muito grande, porque isso faz parte tanto da minha pesquisa de doutorado, como também mexendo com meteoritos. Para mim sempre foi uma coisa de longa data, um hobby, e também falar um pouquinho, né, da Bramon, que tem o pessoal, né, que faz parte da Bramon, que é uma rede super legal, que eu vou comentar um pouco sobre a parte de meteoros, dinâmicas, etc. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Eu vou olhar meio de lado, porque eu vou estar na tela do computador aqui, mas se alguém quiser também levantar a mão, fazer pergunta durante a apresentação, fica à vontade, ok? Bom, durante o meu doutorado, né, eu trabalhei com a parte de astrobiologia, justamente com essa questão da interface entre como a astrobiologia interage com a parte da meteorítica. Meteorítica, que é a ciência que trabalha com o estudo dos meteoritos. Então, a astrobiologia é uma ciência muito ampla e eu vou estar focando um pouquinho nessa questão. E, bom, se tiver dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade de me perguntar. Eu sempre começo minha apresentação colocando algumas definições, porque eu acho muito importante a gente falar a mesma língua. E até eu acho que é uma possibilidade que eu tenho de colocar um pouco mais de informação sobre essas questões do meteoros, meteoritos, etc. Então, primeiramente, acho que um dos nomes que a gente menos vê, mas que às vezes aparece por aí, é o tal do meteoroide. O meteoroide é um fragmento, um pedaço, um material que veio de um asteroide, de um satélite natural, como uma Lua, ou até veio de um planeta, e que tem uma órbita em torno do Sol. Para quem tiver mais contato com esse tipo de material, parece a mesma ideia do asteroide, o meteoroide ou asteroide. Então, sempre que termina com oide, né, a gente pensa no espaço. O asteroide, aster vem de estrela, oide é parecido, né, que nem a palavra humanoide, e a ideia foi que, quando eles foram descobertos, eles eram pontinhos observados pelos telescópios, mas que pareciam que se moviam de uma noite para outra. Então, eles eram parecidos com estrelas, mas eles tinham esse movimento estranho em relação às estrelas de fundo. E aí criou-se a palavra asteroide e depois meteoroide. Então, meteoroide seria um fragmento, um pedaço menor de asteroide. Só que existe muita discussão em relação a qual seria o tamanho real para que um asteroide pudesse ser chamado de meteoroide ou vice-versa. A questão é que tanto o asteroide quanto o meteoroide, eles estão no espaço. E eles orbitam o Sol, eles têm uma órbita definida, e que essa órbita pode ser influenciada aí por atrações gravitacionais, ou simplesmente já naturalmente cruzava com a órbita da Terra, e milhões e milhões de anos, cada um estava num canto, até que em um momento você pode ter a passagem de um meteoroide, um asteroide, pelo mesmo caminho, encontrando com a órbita da Terra, e eles vão estar passando ao mesmo tempo por aquele ponto. Neste momento, a gravidade da Terra vai atrair esse material e ele pode cair na Terra, como foi o caso desse asteroide em 2008, esse é o asteroide 2008 TC3. Na imagem da esquerda, a gente vê ele no espaço, as imagens da descoberta dele, e pouco tempo depois ele entrou na atmosfera terrestre, a órbita dele cruzava a órbita da Terra, ele entrou na atmosfera terrestre, caiu e foi encontrados fragmentos de meteorito decorrente dessa queda. Então, o meteoroide está no espaço. E quando ele entra na atmosfera, a gente tem um fenômeno chamado meteoro. Na verdade, a palavra meteoro vem do grego, significava qualquer coisa, qualquer fenômeno que a gente observasse no céu. E daí vem a raiz da palavra meteorologia, é o estudo daquilo que acontece no céu. Então, chuva era um meteoro, o arco-íris era um meteoro, a nuvem era um meteoro,
Só que foi se dando nomes específicos para cada um desses fenômenos e acabou se optando por deixar a palavra meteoro exclusivamente para o fenômeno luminoso, que decorre da entrada na atmosfera de um fragmento de rocha, um asteroide ou um meteoroide, em alta velocidade. É um fenômeno muito intrigante, ele é complexo de ser estudado, e muitas vezes a gente vê a explicação mais simplificada, né? Ah, ele tem um atrito com a atmosfera. Na verdade, é um processo bem complexo de compressão adiabática. Você tem aquele material comprimindo o ar na frente dele. Essa diminuição de volume faz com que há um aumento de temperatura e esse ar quente vai, então, brilhar e interagir com esse material que está entrando na atmosfera. Para pedaços muito pequenos, você ainda tem processos de choque direto, que é chamado sputtering, onde os átomos da atmosfera se chocam com a superfície desse material e já vai arrancando pedaços. Mas, principalmente, a compressão adiabática é o responsável pelo aquecimento e o derretimento e vaporização desse material. Mas é um processo muito complicado, é muito difícil da gente estudar. A gente sabe que esse processo acontece principalmente numa camada entre 100 e 120 quilômetros de altitude, até uma baixa atmosfera, até uns 20 quilômetros de altitude, se o material for grande. Se ele for menor, ele para de brilhar, ele vaporiza e para de brilhar mais alto. Mas existe todo um estudo do fenômeno do meteoro. Existem grupos dedicados simplesmente ao estudo da física do processo do meteoro. E, bom, eu vou comentar mais para frente, mas para nós da Paramount, esse é um grande objeto de estudo. Existe também a questão de outros nomes que são dados, né? Então, o material também é conhecido às vezes como estrela cadente, um nome mais popular, e quando ele é muito brilhante, existem outros nomes que são bola de fogo ou fireball, são decorrentes aí de eventos mais brilhantes. Não vou entrar em detalhe em cada uma nomenclatura, a questão é que é sempre esse mesmo fenômeno. Então, o material entra na atmosfera e passa por esse aquecimento, pela compressão. O atrito vai ser muito pouco, a contribuição dele vai ser muito pequena, porque você tem uma camada de gás rarefeito. Você tem, então, o aquecimento e o brilho desse material. Quando a gente tem situações onde há um aumento muito grande no número de meteoros, a gente costuma chamar de chuva de meteoros. E aí, como a gente vê nessa imagem, parece que todos os meteoros vêm de um único ponto no céu. Isso que a gente chama de radiante. Ele acontece porque a Terra atravessa uma grande quantidade de poeira deixada pela passagem de um asteroide ou um cometa que também cruza a órbita da Terra, ou passa muito próximo, deixa essa camada de poeira, e a Terra se choca com essa camada de poeira na mesma época do ano, que é sempre no mesmo ponto da órbita. E da mesma forma que a gente vê a chuva vindo de frente no carro quando a gente está indo muito rápido numa estrada e começa a chover, a gente vê como se ela estivesse vindo de um único ponto. A mesma coisa acontece com os meteoros. Parece que eles vêm de um único ponto, que na verdade é onde a Terra está, a direção da Terra está indo se chocando com essa grande quantidade de poeira. Então, é um evento anual, você pode ter anos com um aumento ou com maior quantidade ou menor quantidade de meteoros, mas eles estão sempre associados a essa quantidade de poeira deixada por um corpo. E até onde nós sabemos hoje, essa grande quantidade de poeira são de tamanho muito pequeno. E ainda não há nenhuma confirmação, por exemplo, de uma chuva de meteoros gerando meteoritos. Isso é uma coisa que às vezes aparece muito na imprensa, né, relacionando a queda de um meteorito com uma chuva de meteoros, ou chamando aquilo de chuva de meteoritos, e na verdade não tem muito a ver. Acredita-se que talvez esses corpos possam deixar material grande o suficiente para gerar meteoritos, mas até hoje não conseguimos uma confirmação exata de um material que tenha vindo de uma chuva de meteoros, de um corpo parental específico que gere também uma chuva de meteoros que tenha gerado meteorito. E, bom, como eu comentei, os meteoros são um grande foco de estudo dentro da Barmon, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, e existe outras redes no mundo que já fazem esse monitoramento também há bastante tempo, e isso permite com que haja uma relação muito grande de chuvas de meteoros que foram descobertas, muitas que são conhecidas desde longa data, porque são geradoras de uma grande quantidade de meteoros. Contudo,
estranhamente, a maior parte das grandes chuvas parece que estão com radiantes sempre colocados no hemisfério norte. Não se sabe se algum evento de deslocamento aí de cometas, alguma coisa assim, tenha propiciado isso, ou se é pura coincidência. Mas as melhores chuvas são observadas no hemisfério norte, então, para nós, no hemisfério sul, infelizmente, as chuvas não são boas, porque quanto mais próximo o radiante está do zênite do observador, melhor é a quantidade de meteoros que ele vai conseguir observar. Sendo que é dada uma chamada taxa horária, que seria o máximo do pico durante 1 hora do pico, onde você teria o radiante no seu zênite, não teria nenhuma luz atrapalhando, nem lua, nem cidade, e aí você, com muita sorte, poderia ver até esse número de meteoros, que chega aí, em algumas chuvas ser previstos até casa de 100, 120 meteoros no máximo. Porém, como esses radiantes estão para o hemisfério norte, uma visibilidade para o Brasil geralmente ela não é muito boa. Eu tentei compilar aqui algumas das chuvas, as melhores chuvas, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, e qual seria a observação dela no Brasil numa condição também ótima. Então, não é incomum a gente ver na imprensa falando sobre chuvas de meteoros, divulgações que são tanto quanto sensacionalistas, prometendo uma grande quantidade de meteoros, que na verdade aquilo não acaba não acontecendo por causa dessas questões de observação, de qualidade da posição do radiante, etc. Então, só para vocês terem uma ideia, essas seriam as melhores chuvas, uma compilação das melhores chuvas para serem observadas no Brasil. Eu deixei com o pessoal uma cópia dessa apresentação, depois se vocês quiserem pegar o PDF dessa apresentação para poder ter essa lista, vocês fiquem à vontade, entrem em contato com o pessoal da organização do seminário e pode pegar uma cópia dessa apresentação. E como eu comentei, então, a Bramon, juntamente com o pessoal do Clima ao Vivo, que também é um grupo dedicado à observação do clima e que acaba registrando grandes meteoros com as câmeras que ficam gravando ao vivo as cidades, a Bramon, em parceria com o Clima ao Vivo, tem se dedicado ao estudo de meteoros no Brasil. Já estamos há praticamente 10 anos fazendo pesquisa e, bom, a gente tem tanto análise principalmente de meteoros brasileiros, buscas por novas chuvas de meteoros, registros de meteoros grandes, esporádicos e até meteoros que podem gerar meteoritos. Então, além de ser um fenômeno muito bonito, de ter um pessoal dedicado, que são muitos astrônomos amadores, mas que tem uma grande dedicação para o trabalho, a Bramon também consegue produzir material científico. Eu sugiro que vocês acompanhem, né, nas redes sociais, mas a gente também tem nosso trabalho científico de pesquisa, e com isso a gente já tem a descoberta de pelo menos 4 chuvas do hemisfério sul. As duas primeiras descobertas foram Epsilon Gruides e Augusto Caelides, são chuvas de mais ou menos na época do inverno, aqui no hemisfério sul, que são as melhores épocas para a gente fazer observação, né? Então, se facilita a coleta de meteoros. E, mais recentemente, teve mais 2 chuvas que foram descobertas. Essa a gente fala que fez barba, cabelo e bigode, porque elas não só foram descobertas pela Bramon, elas também foram observadas e feitas a descoberta dos corpos parentais que deixam o rastro de poeira da qual essas chuvas se originam. Essa pesquisa foi feita juntamente com o pessoal do Observatório Sonier, lá de Minas Gerais. Então, eles fizeram a descoberta dos asteroides que passavam próximo da Terra. Nós pegamos os dados orbitais, fizemos uma análise dos meteoros e conseguimos descobrir que pelo menos 2 desses asteroides tinham vários meteoros com trajetórias semelhantes, com órbitas semelhantes, que a gente pôde associar a eles e descobrir, então, que eles eram os corpos parentais originários de onde vinha essa poeira e deram a origem à chuva da Ômega Sagittarides e 17 Capricornídeos. Então, observar meteoros também é fazer ciência, observar esses meteoros também nos traz informação sobre a gente fala, né, o space weather, como que é o espaço nas proximidades da Terra. Então, isso também é uma pesquisa importante que a gente faz, e juntamente com o pessoal aqui da Unesp de Guaratinguetá, a gente pode fazer pesquisas sobre as evoluções orbitais,
sobre a pesquisa por corpos parentais dessas chuvas de meteoros. Então, há todo uma união de esforços da Bramon e pessoal da Unesp para fazer esse tipo de pesquisa e tem rendido frutos. Isso é muito, muito legal. A gente tem feito muita ciência baseada aqui no Brasil, o Observatório Sonier, as imagens do clima ao vivo, recuperação de meteoritos, etc. E, bom, chegamos finalmente no que é o foco dessa apresentação, que são os meteoritos, né? Eles são o resto de material que sobra da passagem daquele corpo, aquele meteoroide ou asteroide que atravessa a atmosfera na forma de um meteoro. Se ele for grande o suficiente, ele gera, então, esse material que não é vaporizado completamente e cai na Terra na forma de um meteorito, que é que eu vou falar um pouquinho mais na apresentação. Eu dou um destaque aqui, por exemplo, no meteorito, que esse meteorito é um fragmento do chamado meteorito Marília. Ele é um dos quase 100 meteoritos já recuperados no Brasil. E olha como é interessante a gente estudar, como há uma influência de vários meteoritos que já foram observados caindo, outros que foram encontrados sem fazer essa observação, mas aqueles que são observados caindo acabam deixando um legado, uma história. No caso do meteorito Marília, ele caiu no meio da cidade. Então, chamou a atenção de pessoas. A gente está fazendo uma pesquisa, uma revisão histórica de testemunhos de pessoas que, no dia 5 de outubro de 1971, observaram a queda desse meteorito. Vários fragmentos caíram em áreas povoadas da cidade e provavelmente mais fragmentos acabaram indo até para a área rural. Então, isso fica na história. E em Marília, hoje, por exemplo, o dia 5 de outubro, ele é o dia do meteorito. É um dia reconhecido para fazer divulgação sobre a história da queda do meteorito, que agora faz parte da história da cidade. Também tem uma história muito grande, por exemplo, com a parte de paleontologia, descoberta de fósseis, etc. E os meteoritos também fazem parte da história dessa população. E, como eu disse, né, a parceria que a gente tem com a parte de análise de estudo orbital permite com que a gente ajude também, contribua com eventos além do Brasil. Então, aqui está um caso de um estudo que a gente participou da queda de um meteorito em Vinhales, em Cuba, onde, com imagens, a gente conseguiu refazer a trajetória e com os vídeos e obtendo a trajetória e a velocidade do meteoro, foi possível recalcular qual era a órbita e permitir aí estudos de dinâmica orbital, etc. E, por fim, né, o chamado, só para terminar as definições, né, chamado campo de espalhamento, que às vezes o pessoal chama, né, de chuva de meteoritos. Na verdade, quando você tem entrada desse material na atmosfera, você pode ter uma fragmentação, geralmente você tem uma fragmentação, e esse material acaba se espalhando para uma área muito grande. Então, um caso famoso, que foi a queda do meteorito de Chelyabinsk, você tem a fragmentação da rocha no espaço, e isso permite com que a grande quantidade de meteoritos vá caindo numa elipse de dispersão, que aí depois você pode fazer a pesquisa para poder fazer a recuperação dos meteoritos, que também é para o nosso interesse. Bom, onde tudo isso se encaixa com a astrobiologia? A gente também tem que saber o que é a astrobiologia para a gente poder ver a conexão da meteorítica com a astrobiologia. A astrobiologia ela é uma ciência dedicada ao estudo e entendimento da origem e evolução da vida na Terra e a possibilidade da vida fora da Terra ou de levarmos a vida da Terra lá para fora. Então, tudo que envolve vida e espaço, ela é embarcada pela astrobiologia. A gente tem que lembrar que quando a gente pensa existe vida no universo, existe. A gente é vivo e a gente está no universo. Tem que lembrar que a Terra faz parte do universo. E os meteoritos, por exemplo, são um caso interessante que relembra que a gente está em contato com o espaço. Então, a Terra faz parte do universo e a astrobiologia, então, se propõe tentar entender se existe vida além da vida da Terra, no espaço. E para isso a gente precisa entender a nossa vida. Então, essas três grandes perguntas que aí já assombram a humanidade há muito tempo, elas tentam ser respondidas com uma visão científica de, que a base da astrobiologia. Da onde viemos? Qual a origem da vida da Terra? Estamos sozinhos no universo? Ou seja, a vida pode ter surgido, além de ter surgido na Terra, pode ter surgido em outros lugares?
E, por fim, para onde vamos? Existe a possibilidade da vida da Terra sair da Terra e a gente semear a vida pelo espaço, a gente poder colonizar outros ambientes? Será que a gente consegue adaptar plantas, animais, bactérias para sobreviver nesses ambientes? Tudo isso com um enfoque científico. Então, é importante lembrar que a astrobiologia não é ufologia. A astrobiologia quer entender tudo isso a partir de hipóteses, experimentos e testes para a gente poder entender o contexto da vida no universo. E como a química pré-biótica, a paleontologia, ela se foca muito na vida na Terra. Agora, pelo menos no nosso laboratório, o nosso enfoque de pesquisa sempre foi como encontrar ou propagar a vida no universo. E para isso, primeiro, bom, a gente precisa saber o que é vida. E aí já é uma complicação muito grande, porque a gente sabe as características da vida, mas a gente não possui uma definição 100% completa do que é vida. Sempre acaba faltando alguma coisa, tendo algum problema, mas a gente tem uma definição que já ajuda a gente começar essa busca. Além disso, a gente tem que entender como a vida interage com o substrato no qual ela se encontra. E aí é o que a gente começa a entender como que a vida interage com, aqui na Terra, por exemplo, com a parte geológica, com a parte hidrológica, com a parte atmosférica, com as fontes de nutrientes, como que a vida vai interagir e como são esses materiais fora da Terra, como é o solo de Marte, como é a atmosfera de Marte, ou da Lua, ou de um cometa. A gente precisa entender para que a gente possa observar a vida interagindo com esses locais, obtendo os materiais para que ela possa existir e, por fim, observar tudo isso nas questões ambientais. É muito frio? É muito quente? Como que a energia ou radiação pode interagir com a vida e seu substrato? Então, para a gente conseguir entender tudo isso, a gente, por exemplo, pode fazer algumas formas de estudo. Esses estudos podem ser em laboratório, a gente tem esse material sendo trabalhado e estudado aqui na Terra, estudos in situ, quando a gente manda o laboratório até lá, como os carrinhos, os rovers, etc., e o estudo remoto, que é quando a gente utiliza nossos telescópios para poder tentar observar planetas ou exoplanetas muito distantes e tentar entender que tipo de ambiente a gente tem. Claro que quanto mais próximo da Terra, quanto mais próximo da gente o material, mais fácil, mais completo são os nossos estudos. Então, os estudos em laboratório, eles acabam sendo os mais interessantes. E, junto com as informações que a gente traz sobre os ambientes fora da Terra, a gente consegue ter uma visão interessante de como que são os ambientes fora da Terra. Então, a gente consegue estudar, por exemplo, a vida poderia se desenvolver num ambiente como o de Vênus. Em Vênus você tem grande quantidade de ácido sulfúrico, temperaturas altas, alta pressão. Já em Marte você não vai ter ácido sulfúrico, mas você vai ter grande quantidade de radiação ultravioleta, baixíssima temperatura e uma pressão atmosférica muito baixa. Ou a superfície de um cometa, que é rica em matéria orgânica, mas que também tem alta radiação, baixa temperatura e, no caso, basicamente sem pressão atmosférica. Então, a gente precisa entender esses ambientes e a gente precisa interagir a vida com esse substrato que veio desse tipo de ambiente. E aí vem a importância de a gente poder ter os meteoritos, que eles naturalmente caem na Terra e trazem informação para a gente de como que é esses locais. Claro, a gente também tem as missões onde a gente consegue trazer material de fora, como as missões que trouxeram amostras da Lua, as missões que pretendem trazer amostras de Marte, missões que trouxeram, por exemplo, amostras da superfície de asteroides que foram visitados por naves, mas ainda assim, hoje, por exemplo, todo o material marciano que a gente tem na Terra é na forma de meteoritos. Todo o material que a gente tem do asteroide Vesta é na forma de meteoritos. E parte do material que a gente tem da Lua também, ela veio na forma de meteoritos, além do material que foi recolhido nas missões Apollo e outros rovers que trouxeram amostras para a Terra. Então, os meteoritos e as missões que trazem amostras, elas permitem que a gente estude no laboratório esse tipo de substrato que um dia a vida poderá encontrar. Como, por exemplo, esses estudos que foram feitos utilizando solo lunar para fazer plantio de sementes e que mostraram que o solo lunar, apesar de ser relativamente simples, ele ainda é um material
que causa dificuldade para a vida se desenvolver. Então, para conhecermos esses substratos, nós precisamos conhecer os meteoritos. E eu vou falar um pouco agora desses meteoritos. Eles se formam do mesmo material que se forma da origem do sistema solar. Então, você tinha uma grande nuvem de gás e poeira que acaba colapsando aí por ação, provavelmente, de uma explosão de uma supernova muito próxima, que também semeia esse material com isótopos de meia-vida muito curta. E todo esse material, poeira, material metálico e esses gases acabam coalescendo, formando os primeiros corpos, que vão dar origem ao Sol. Então, os gases, principalmente hidrogênio e hélio, vão dar origem ao Sol e depois também vão participar da formação dos planetas gasosos. Mas a parte sólida, ela é principalmente rica em silicatos, principalmente de ferro e magnésio, flocos metálicos de ferro e níquel, e materiais voláteis, então moléculas simples de carbono, nitrogênio, oxigênio, que depois vão aí reagir e formar, através de catálise, moléculas muito complexas. Então, essa é uma imagem real de um sistema onde esse processo está acontecendo agora, pelo menos a imagem desse processo está chegando agora para a gente, onde você tem uma protoestrela se formando no centro, o gás e poeira já está se condensando num disco, e você pode observar falhas nesse disco onde já existe ali a formação de protoplanetas. Então, esse disco protoplanetário está dando origem a um sistema parecido com o sistema solar. E enquanto que a maior parte do gás está dando origem a essa protoestrela no centro, a poeira, flocos metálicos e material orgânico deve estar ali formando esses protoplanetas, os asteroides, as primeiras rochas que vão dar origem à parte rochosa, à parte sólida desse novo sistema solar. A gente entende que, pelo tipo de material que a gente tem desse tempo, esse disco ele se concentrava nesse plano, né, que vai dar origem ao nosso plano orbital. O material sólido ele vai ter uma certa circulação, formação e derretimento, formando gotículas que nós chamamos de côndrulos. Esse nome vai ser importante para a gente. Esse material vai sendo reciclado e jogado pelo vento solar. O vento solar, o Sol ainda é muito instável, o vento solar é muito forte. Tem grande quantidade de ultravioleta sendo produzido, ele ainda está entrando em equilíbrio. E começa a ter a formação, então, desses côndrulos, uma matriz rica em poeira e metal. Os primeiros falhas, onde você já está tendo a formação desses corpos maiores, os protoplanetas. E você tem também a região que nós chamamos de região de gelo, que é uma distância a partir do qual do Sol, onde você já não tem tanta irradiação ultravioleta e a temperatura acaba sendo muito baixa, onde você propicia a formação das moléculas orgânicas. Os côndulos, então, a gente consegue recuperar esse material ainda hoje dos meteoritos condritos que possuem côndulos. Existem ainda várias teorias e hipóteses tentando explicar a origem deles ali, mas eles são importantes marcadores da formação do sistema solar. Se juntam a esses côndulos os flocos metálicos de ferro e níquel que não foram oxidados e incorporados na fase rochosa, e a matriz de poeira muito fina que acaba, então, ajudando a cimentar os côndulos, outras estruturas minerais e os flocos metálicos para dar origem às primeiras rochas, as rochas condríticas, por um processo de acreção. Então, esse material vai se juntando, vai se empilhando as primeiras rochas e você vai tendo impactos e vai formando corpos cada vez maiores, pilhas cada vez maiores de material, até dar origem a asteroides, protoplanetas e planetas. Contudo, nem todo material ele vai acabar dando origem a um planeta. E esse material que sopra esses asteroides acabam permanecendo por bilhões de anos sem serem alterados ou com pouca alteração com esse material aí que deu origem, que se formou na origem do nosso sistema solar. E é por isso que nós temos até hoje esse material sendo acrescido na forma de quedas de meteoritos. Esse material está chegando ainda e lentamente vem juntando aos planetas, só que agora a gente está aqui para poder estudar esse tipo de material. E, bom, devido a essa origem, essa evolução do nosso sistema solar, a gente acaba fazendo a divisão dos meteoritos em vários grupos, subgrupos, etc. Não vou entrar em grandes detalhes sobre essas subdivisões, porque eu quero destacar simplesmente aquela parte que seria mais interessante para a
biologia. Então, de maneira bem simples, de maneira bem sucinta, a ideia é que a gente pode dividir os meteoritos em pelo menos aí 4 grandes grupos. 3 grupos em relação à composição, materiais rochosos, ferrosos e ferro-rochosos, e também divisão quanto à origem, os não diferenciados, que são materiais que remetem à formação do sistema solar, e os diferenciados, que vão passar por processos aí de modificação durante a evolução do sistema solar. Sendo que, no caso, nós temos 2 grupos, então, de origens diferentes, mas que são ricos em material rochoso, que nós chamamos, né, que é um material mais rico em silicatos, que vão ser tanto os condritos quanto os acondritos. Então, origens diferentes, mas uma composição parecida. Então, esses dois, condritos e acondritos, são os rochosos, os ferrosos e os ferro-rochosos. Os condritos, então, têm esse nome por causa da presença dos côndulos, e isso remete, então, à formação do nosso sistema solar. Eles são a maioria das quedas, então, a maior parte do material, pelo menos que cruza a órbita terrestre, é rica em material condrítico. Então, é pelo menos 85% das quedas. E ele é composto, então, por essas fases minerais, silicatos, principalmente, não só, mas principalmente, com as olivinas, piroxênios. Também a gente vai encontrar plagioclásio, né, que vai também fazer a composição dessa rocha, além de minerais ricos na liga de ferro e níquel, que é esse material que não foi oxidado e não foi incorporado na fase rochosa do meteorito. Além dos condritos serem a principal classe, ela tem umas subdivisões que são interessantes. Uma delas são os meteoritos carbonáceos, que são os condritos que se formam depois da linha de gelo, lá na parte mais distante do sistema solar, uma região mais fria, onde você tem a condensação desses materiais voláteis, água, gás carbônico, amônia, etc., que vai interagir com a superfície desses minerais, que, na presença também do ultravioleta solar, você vai permitir que haja várias reações que permitem a formação de moléculas orgânicas muito complexas na ausência de vida. Então, eles são considerados primitivos, porque a composição é muito próxima da composição do Sol. Você tem pouca alteração térmica, contudo, você pode ter muita alteração pela presença de água, que vai fazer com que os minerais, por exemplo, vão serpentinizando, vai tendo oxidação do ferro, etc. Mas isso também permite a formação das moléculas orgânicas muito complexas, que depois podem ter chegado na Terra e ajudado a semear essas moléculas, esses tijolinhos importantes para as primeiras formas de vida, a formação dessas primeiras formas de vida, chamado LUCA, o ancestral, o ancestral mais longo, que deu origem a todo, mais distante, que deu origem a toda a vida na Terra como nós conhecemos hoje. Então, a gente sabe que nesses meteoritos carbonáceos existem muitas moléculas muito complexas, como aminoácidos, ácidos carboxílicos, moléculas com a presença não só de carbono, mas também de nitrogênio, enxofre, fósforo, tudo que são elementos e moléculas muito importantes para a vida como nós conhecemos hoje, que isso pode ter sido semeado na superfície da Terra, ali dos primeiros centenas de milhões de anos, devido à grande quantidade de queda de corpos naquela época, que ainda o processo de acreção ainda estava acontecendo com uma velocidade grande. Então, parte das moléculas que podem ter dado origem à vida como nós conhecemos pode ter vindo na forma de meteoritos, além de trazer o carbono, que também pode ter gerado moléculas aqui na Terra por outros processos, como descargas elétricas, impactos, calor de vulcões, etc. E isso se deve a essa separação, principalmente por causa da ação do vento solar. Esse aqui é um esquema bem rústico, bem simples, desculpa até a péssima qualidade dele, mas tentando mostrar que a ideia que você tem é que o vento solar, o calor do Sol empurrava esse material para as regiões mais longínquas, mais frias, que permitiram a formação dessas moléculas. E hoje a gente observa isso na superfície de Plutão, por exemplo, rico em material orgânico, a presença de uma grande quantidade de matéria orgânica na Lua Titã de Saturno, que são alvos hoje que a gente tem interesse para a gente poder estudar. Cometas que vêm do cinturão de Kuiper, não sei falar direito, mas que são ricos em matéria orgânica, que podem ter ajudado no começo a semear essas moléculas importantes para a vida. Então, estudar luas geladas, estudar
asteroides, planetas anões que são distantes da Terra, também ajuda a gente a entender como que era essa condição das moléculas no começo da formação do sistema solar. Por isso que a gente tem missões, e que em breve vão ter mais missões, por exemplo, para estudar Titã, lua de Saturno, para estudar as luas geladas de Júpiter, que aí tem grande quantidade de água. Então, esse material volátil, em grande quantidade, está nas regiões mais longínquas do sistema solar. Então, próximo do Sol, você tem temperaturas mais ideais para que a água se permaneça no estado líquido hoje, mas as condições para que o acúmulo de água e matéria orgânica acontecesse, elas são de regiões mais longínquas do sistema solar. E aí vem questões importantes de como que esse material pode ter saído de tão longe do sistema solar e vindo parar aqui na parte mais interna. E aí você tem dinâmicas orbitais, mudanças de órbita de grandes corpos como Júpiter e Saturno, que podem jogar esses asteroides ricos nesse material, ou cometas, para as partes mais internas do sistema solar. Então, isso também é uma importância da questão do estudo da dinâmica orbital e que também pode estar relacionado aos estudos dos meteoros, se a gente conseguir comprovar de onde eles vêm, o que eles trazem e os meteoritos depois se eles forem recuperados. Então, tudo isso se junta na importância desses tipos de estudos para a gente poder entender o sistema solar e entender melhor a possibilidade de quão habitável esses ambientes são. Vou passar rapidamente sobre alguns tipos de meteoritos, então. Então, eu falei dos meteoritos não diferenciados, os condritos, vou comentar sobre os diferenciados, que são aqueles que passam por, depois da fase de acreção, você acaba formando corpos muito grandes. E aí, por decaimento radioativo e impactos, há uma grande liberação de energia, de calor, que permite com que esses corpos maiores passem por um processo completo de derretimento. É o chamado processo de diferenciação. Então, a Terra passou por esse processo, os corpos grandes do sistema solar passaram por esse processo. Então, eles eram de origem condrítica, e esse material, então, acaba derretendo e acaba apagando os côndulos e os flocos da forma como a gente conhecia dos meteoritos condritos, e faz com que esse material se derreta e ache uma separação. Então, enquanto um corpo condrítico é um corpo pequeno, que passa por pouco aquecimento, um corpo maior, um asteroide maior, um planeta, ele acaba passando por um processo mais completo de derretimento, e aí o que acontece? A rocha líquida e o metal líquido é como se fosse água e óleo, eles não se misturam. Por ser mais denso, o metal acaba afundando e dando origem ao núcleo. E acaba que a superfície fica mais pobre, praticamente sem metal e formado principalmente pelos minerais mais leves. Então, toda uma separação desses tipos minerais e a gente chama de entre aspas, de um modelo de uma cebola. E aí a gente vai ver que dos materiais que nós conhecemos, a superfície rica em rocha vai dar origem aos meteoritos que nós chamamos de acondritos. A parte mais interna acaba sendo os meteoritos ferrosos. Então, esses asteroides eles acabam sendo rompidos e esse material acaba chegando aqui. E a gente pode ter pequenas regiões de interação entre os dois, que nós chamamos de meteoritos palazitos, que é um dos tipos dos meteoritos ferro-rochosos que existem. Então, eles dão origem a esses três diferentes grupos de meteoritos. Os acondritos, que acabam caindo na Terra, alguns deles nós sabemos as origens. Então, nós sabemos, por exemplo, que o grupo chamado RED, Howarditos, Euclides e Diogenitos, eles têm origem, por exemplo, no asteroide Vesta. Então, se a gente quer entender a evolução do asteroide, a entender a superfície, a composição, a gente acaba estudando os meteoritos desse grupo. Os meteoritos do grupo SNC, Shergottitos, Anaclitos e Chazinitos, que têm origem no planeta Marte. Então, eles são os únicos tipos de material marciano que a gente tem na Terra, mas a gente tem uma variedade de material marciano bem interessante que permite a gente estudar o passado de Marte, se ele teve água, se não teve, quais são os processos vulcânicos, a gente tem ideia das idades. Infelizmente, a gente não tem material sedimentar, materiais associados a uma rocha ígnea, alterada ou não, mas a gente consegue ter ideias de como as rochas, são as rochas de algumas partes de Marte, e a gente pode, por exemplo, colocar a vida como nós conhecemos para interagir com esse tipo de rocha e ver a possibilidade dela se desenvolver ou não. As rochas lunares, então a gente tem rochas de locais específicos da Lua, mas a queda de meteoritos pode trazer material de locais diferentes. Então a gente tem rocha lunar na Terra que foi trazida por impactos, por quedas. Então a gente consegue estudar mais coisas dos processos lunares do que só o material que a gente já trouxe.
A gente também foca um pouco no estudo dos meteoritos ferrosos, que são aí, tem diversos tipos de classificação, concentrações diferentes de ferro e níquel, que vão dar origem a estruturas internas diferentes. Mas é interessante que esse tipo de material, primeiro, ele tem um grande conteúdo de ferro. Ele pode conter concentrações relativamente altas de metais preciosos, e também eles ajudam a gente a entender como é que é o interior do nosso planeta, já que a gente não tem acesso ao núcleo metálico do nosso planeta. E esse material, então, era o núcleo de um antigo asteroide. Então, a gente pode ter uma ideia de como que é a formação de um núcleo de um asteroide, de um planeta, como que dá a origem à formação do campo magnético associado à movimentação desse material no interior desses corpos, e entender mais como a proteção, quão importante é a proteção dada por esse tipo de corpo para a vida como nós conhecemos, já que o nosso campo magnético ajuda a defletar partículas de alta energia, parte da radiação que chega até a Terra, ela acaba sendo jogada para os polos e acaba aumentando a proteção da vida como nós conhecemos. E, por fim, os meteoritos ferro-rochosos, que aí também ajudam a gente a ter uma ideia de como que é a parte mais interna do manto e a parte mais superficial desses núcleos, como isso interage na forma dos meteoritos palazitos, e também existem os chamados mesosideritos, que são também considerados ferro-rochosos, que se formam de impactos de corpos metálicos com corpos rochosos, então também dá uma ideia para a gente como é que esses processos de impacto ocorrem no espaço. E, bom, que tipo de vida que a gente vai colocar para interagir com esses corpos? Que tipo de vida que, para a gente, é interessante interagir com os meteoritos? Os meteoritos são substrato, são parte da superfície, do interior, ou diferentes partes dos corpos que são além da Terra, satélites, asteroides, planetas. Mas que tipo de vida é a melhor vida para a gente usar como modelo para interagir com esse tipo de material? A gente não tem um potinho cheio de matéria orgânica da Lua para a gente poder plantar uma sementinha. Por isso que as sementes que a gente planta naquele solo lunar têm grandes dificuldades de desenvolver. Então tem que ser um tipo de vida resistente, um tipo de vida que sabe interagir em condições extremas, que sabe interagir com a rocha nua, com o solo pobre em matéria orgânica, com atmosferas com composições complexas e diferentes, como Marte, que é basicamente gás carbônico. Então a gente precisa encontrar vida que consiga interagir com esse tipo de material na condição com que ele se apresenta no espaço. E a gente sabe que existem condições e locais na Terra onde nós temos as chamadas condições extremas. Extremas para a gente, ser humano, né? Então, é um viés muito centrado no ser humano, muito antropocêntrico, mas existe vida que gosta de altas temperaturas, baixas temperaturas, alta pressão, baixa pressão, que são chamados, para nós, organismos extremófilos. A gente seria extremófilos para eles, mas já que a gente está fazendo pesquisa, eles são extremófilos para a gente. Então, organismos que vivem em altas temperaturas, pensando em Vênus, por exemplo, ou frio, os planetas nas luas geladas, ambientes hipersalinos, talvez os mares dessas luas sejam alta concentração de sal, ambientes secos, Marte tem uma superfície super seca, ácida, a gente sabe que Marte, por exemplo, já teve um passado ácido, ou lagos alcalinos, ambientes anóxicos, ou seja, ausência de oxigênio, por exemplo, como hoje é a superfície de Marte, grande quantidade de radiação que bombardeia a superfície da Lua, que bombardeia a superfície de Marte e das luas geladas, alta pressão, por exemplo, se você for viver no fundo de um mar, de uma lua gelada. Então, a gente tem ambientes que nós chamamos de análogos, que são parecidos com aqueles que a gente quer estudar lá fora e que a gente sabe que a vida, como nós conhecemos, consegue habitar. E esses ambientes análogos, nós encontramos essa vida extremófila que a gente pode tentar usar para interagir com esse tipo de substrato alienígena, esse substrato que não é a mesma coisa que a Terra. Então, a gente primeiro precisa entender esses tipos de substrato, ver qual é a vida e como a vida interage com eles, comparando com a vida como nós conhecemos. Então, se a gente quer saber se a vida que nós conhecemos habitaria ou se há vida de origem não terrestre habitando esses ambientes, o melhor exemplo que nós temos é a vida na Terra. Então, nós estudamos os ambientes análogos e os organismos extremófilos e colocamos eles para interagir com esses substratos
que são substratos de fora da Terra, e a gente vê como que essa vida consegue interagir, ou até a gente pode modificar geneticamente para dar melhorias de qualidade nessa vida como nós conhecemos, para que ela consiga tentar se desenvolver lá. Então, isso amplia nosso entendimento de habitabilidade desses ambientes, aumentando a chance de pode ter havido uma vida se desenvolvendo naturalmente lá, e também amplia a possibilidade da gente utilizar a vida para ajudar no processo de colonização, de exploração desses ambientes. Então, partindo do nosso conhecimento de estudos in situ ou remoto, mais a participação do material em nossos laboratórios, a gente consegue cada vez melhor simular e entender como a vida pode se desenvolver fora da Terra. Um exemplo que eu dou, e aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, é dentro dos estudos da geomicrobiologia, né? Então, essa interação da vida com o ambiente geológico terrestre. A gente pode encontrar alguns tipos de extremófilos, como os chamados quimiolito-autotróficos, que são organismos que conseguem obter energia de metais e outros elementos encontrados puramente nas rochas e se desenvolvem em ambientes totalmente sem luz, na ausência ou na presença de muito pouca matéria orgânica e que eles conseguem crescer. Então, o foco do meu doutorado, por exemplo, foi o crescimento do micro-organismo Acetobacillus ferroxidans, que eu já vou falar muito em breve. Contudo, eles não são super-heróis. É importante a gente destacar que eles sobrevivem em ambientes menos restritivos, mas ainda são ambientes terrestres. Ou seja, existem algumas qualidades desses ambientes, as quais a gente depende que às vezes falta fora da Terra. Então, como eu disse, o modelo que eu utilizei foi o Acetobacillus ferroxidans, um organismo que é muito conhecido na literatura, e ele consegue se desenvolver oxidando ou reduzindo espécies de ferro e enxofre para obter energia e utiliza o CO2 do ar para poder crescer. E aí lembre que eu falei da presença do ferro, tanto na parte de silicatos quanto na parte metálica dos meteoritos, é porque esse micro-organismo consegue, então, usufruir desse metal, desse ferro, e poder se desenvolver. Então, já existiam estudos que foram crescidos acetobacilos na superfície de meteoritos, e eu aprofundei um pouco mais esses estudos para mostrar que não só o acetobacillus consegue crescer, como ele gosta desse tipo de ambiente, ele consegue, a presença de outros metais não atrapalha ele, e que ele poderia ser utilizado até para uma biomineração de asteroides metálicos, ou naturalmente, quando o meteorito cai, ser um ambiente para a colonização da vida, como nós conhecemos aqui na Terra, colonizando a superfície desses meteoritos. Então, a gente sabe que a vida consegue interagir com esse tipo de material, e isso vai ser muito importante, porque esse tipo de interação ela vai ser a base para a nossa colonização e a nossa expansão, seja um dia a gente quiser colonizar asteroides, Lua, Marte, etc. A vida vai estar presente, a gente vai necessitar da vida como nós conhecemos, principalmente na forma de cianobactérias, algas, bactérias, fungos, para permitir produção de biomassa, produção de materiais de construção, limpeza de gases e purificação de material, de água, etc., além de fazer a prospecção de até materiais de interesse, metais valiosos durante essa exploração espacial, além do fato da gente estar ampliando o nosso entendimento sobre a possibilidade da colonização desses ambientes. Então, o nosso entendimento da vida e desses organismos extremófilos é muito importante. A gente depende disso para que a gente possa pensar na busca por vida e da possibilidade da gente colonizar lá fora. E sem o entendimento de como a vida interage com esses tipos de materiais, a gente não vai conseguir fazer um bom desenvolvimento da exploração espacial ou da pesquisa científica de busca por vida fora da Terra. E isso passa não só, mas também na busca de bioassinaturas, que são marcas deixadas pela vida, que são inequivocamente originados pela vida. Então, por exemplo, o Acetobacillus ferroxidans, ele consegue, depois de consumir o ferro, ele acaba levando a precipitação de um mineral chamado jarosita. A jarosita ele é um mineral que ocorre naturalmente, mas que pode ser produzido também, pode ser formado por processos na ausência de vida, mas, como eu disse, também pode ser formado na presença de vida.
ele acaba sendo um marcador aí que a gente pode estudar para tentar diferenciar a sua origem e poder indicar a possibilidade da presença de vida. E a gente sabe, por exemplo, que em Marte nós temos jarosita. Seria a jarosita marciana de origem biótica, né, de vida, ou abiótica, ou totalmente na ausência de vida? Então, o estudo dessas bioassinaturas, o nosso entendimento da possibilidade de vida, vida microbiana, né, a vida desses organismos extremófilos, ela passa pelo entendimento das marcas deixadas pela passagem da vida. Então, se Marte já foi habitado, deve ter sinais de que essa vida esteve por lá, seja sinais metabólicos, né? Então, desequilíbrios químicos, presença de moléculas muito complexas que têm importância, como clorofila, carotenoides, como proteções, e espécies inorgânicas minerais, como carbonatos, sulfitos, etc. Bioassinaturas morfológicas, né, se a gente encontrar a célula preservada, o resto da célula substituída e fossilizada, da mesma forma que a gente encontra aí os nossos estromatólitos aqui na Terra, possibilidade de fósseis maiores até, então carapaças, ossos, etc., ou até bioassinaturas isotópicas, que seriam aí diferenças de concentrações de alguns isótopos causados pela preferência da vida por isótopos mais leves ou mais pesados. Então, o entendimento de crescimento em rochas marcianas, por exemplo, de um micro-organismo como os bacilos, permite com que a gente consiga entender quais seriam as marcas deixadas pela vida que a gente poderia estar procurando hoje durante as missões. Então, a astrobiologia e a meteorítica, elas se interagem, permitindo com que a gente tenha um estudo mais aprofundado de como que a vida interage com esses substratos fora da Terra. E é esse entendimento que permite com que a gente possa buscar por vida pretérita ou levar a nossa vida e expandir a vida como nós conhecemos. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. E aí, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Fico aberto a perguntas e, como eu falei, disponibilizei aí para todos a apresentação. Quem quiser, só pediu, passa o PDF. Obrigado, Gabriel. Excelente apresentação, muita informação e para a gente, assim, pelo menos para mim, muita novidade. Realmente deu para aprender bastante e acho que despertar o interesse aí por esse campo. Bom, estamos abertos aí a palestras, desculpe, a perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para o Gabriel? Obrigado. O Gil está dando parabéns, outras pessoas também já mandaram aí. Bom, eu ia fazer uma pergunta assim meio genérica, mas é que dessa última parte que você falou aí, que agora em termos pessoal, digamos assim, da astronomia, né, que faz observações, um campo forte agora, né, que está em alta, é a análise das atmosferas desses exoplanetas, né? E aí eu acho que entraria bem, iria ao encontro disso que você disse no final, essas bioassinaturas, né? Você deu um exemplo ali, e poderia ser algo que, né, você observa alguma coisa na atmosfera que pode ter origem biológica, de vida, associada à vida ou não. E tem como separar isso? Quando não é, alguma coisa assim? Como é que funciona? Essa parte de estudo remoto, né, eu acho que é uma das mais complicadas, que é como a gente tem pouca informação que a gente consegue obter pelos telescópios. Mas uma das características da vida, né, a vida, ela busca o desequilíbrio. A vida só existe quando há desequilíbrio. Então, para a gente poder ter um metabolismo, para a gente poder se desenvolver, a gente consome energia para criar esse desequilíbrio, para a gente poder viver. Por isso, quando a gente morre, a gente volta ao pó, a gente volta ao equilíbrio. Então, a vida busca o desequilíbrio e ela causa o desequilíbrio. Então, um exemplo interessante que o pessoal sempre dá é a presença na Terra, com uma bioassinatura muito legal, é o oxigênio e é o metano. Porque se você deixar extinguir a vida na Terra, todo o metano da Terra vai rapidamente oxidar gás carbônico pela presença do nosso oxigênio. Só que se você olhar a nossa atmosfera, sempre tem metano. Então, está um processo que fornece metano e que causa esse desequilíbrio. Então, a vida, ela vai tender a gerar marcas que não fazem sentido num ambiente em equilíbrio químico.
Claro que existem processos abióticos, processos naturais, geológicos, que podem produzir metano, que nem foi identificado em Marte, que até hoje a gente não sabe qual é a origem. Mas a gente consegue diferenciar, mas ainda é difícil. É bom quando a gente vai ter um acúmulo grande de provas, mas encontrar sistemas em desequilíbrio, sistemas com moléculas complexas, ou moléculas que não deveriam estar próximas entre si, são bons indicativos de vida. E eu acho que o James Webb hoje é a nossa melhor ferramenta para esse tipo de pesquisa que está gerando ali publicações e novidades todo dia. Espero que a gente consiga identificar algo, mas não é fácil. Perfeito, perfeito. Para analisar esses dados, né, dos telescópios e tudo mais, os experimentos, os estudos feitos aqui em Terra são fundamentais para conseguir extrair, né? Quer dizer, precisa realmente, como você comentou ali, ter essa composição aí digamos, do laboratório para observação e tudo mais. Muito bom, muito Uhum. bom. Aqui tem uma pergunta aqui do Gil. Com relação às grandes perguntas, já se pode afirmar que a vida na Terra foi semeada do espaço, ou ela teria estado latente e sempre presente em seus fundamentos, aguardando a janela para eclodir e evoluir? E isso faz parte de uma área muito interessante da astrobiologia, que é a questão da panspermia, né? A panspermia, de maneira geral, ela vem sendo vislumbrada faz bastante tempo, são estudos tanto de possibilidade de vida viajando pelo espaço por ventos solares, ou em rochas que são trocadas, né, os meteoritos que são trocados entre os corpos, e só recentemente que eu fui ver trabalhos científicos abordando esse tipo de tema. Existe um pesquisador muito famoso na área de astrobiologia, que é o Charles Cockell, que ele tenta investigar, será que a panspermia, de um olhar científico, ela é plausível? E ele divide ela em pelo menos três grandes partes, que é a saída da vida num corpo, né? Tipo, imagine que a vida se originou em Marte, veio para a Terra, ela teria que sair de Marte, viajar no espaço e cair na Terra. E ele tenta fazer experimentos que tentam simular essas condições. A gente sabe que a vida sendo expulsa de um corpo, ela pode sobreviver. É difícil, né? Porque o impacto gera uma energia muito grande, mas ela é possível, apesar de pouco provável. A queda, ela também ela é pouco provável de sobreviver, mas ainda existem condições que talvez permita que a vida sobreviva a esse processo. Hoje, o maior limitante tem sido os estudos que a gente vê a parte da viagem. Até porque vocês que entendem, principalmente de dinâmica orbital, sabem que para um corpo sair de Marte ou da Lua e cair na Terra, você orbita por milhões e milhões de anos até você ter a chance de acabar caindo nesse corpo. E esse tempo muito, muito, muito grande tem sido o principal limitante que até hoje a gente não conseguiu comprovar que a vida como nós conhecemos poderia sobreviver. Isso quer dizer que a panspermia ela é impossível? Não. Mas ela é muito, muito, muito improvável, ou pelo menos a gente não conseguiu comprovar que ela conseguiria acontecer da forma com que a gente entende que seria o processo. Então, assim, ainda não deu para tirar a panspermia, mas ela é pouco provável de ter acontecido. A Terra parece apresentar todas as condições para a formação da vida como nós conhecemos. Ok, ok, ótimo. Bom, mais alguém? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, agradecer você novamente, Gabriel. Excelente apresentação. E como o Gabriel falou aí, a gente tem o material. Então, se alguém tiver interesse, entre em contato com a gente passa o material que ele apresentou aí. Muitíssimo Legal. obrigado, Gabriel.